Bom dia, pessoal. Meu nome é Vinícius Neuhaus. Esse é o nosso encontro online global para poder celebrar o lançamento do Harvester, né? Nossa solução de hiperconvergência da SUSE que a gente está lançando. Bem, eu acho que a gente vai passar algumas informações aqui antes da gente começar o webinar, no caso. Bem, essa na verdade não é um webinar, é um meetup, né? Então, bem, assim, vai seguir um modelo um pouquinho diferente. Bem, eu acho que a gente vai passar aqui algumas instruções, tá bom? Também assim, a agenda de hoje, né? Então a gente vai começar com uma breve introdução sobre cenário de hiperconvergência, sobre hiperconvergência, algumas coisas também sobre os nossos modelos de comunidade, para você poder ficar ligado. Se você não está acompanhando ainda, eu acho que é muito importante você se ligar nisso. A visão geral em relação ao Harvester, então a gente vai falar sobre o Harvester especificamente aqui. A gente vai ali dar umas pinceladas, a gente pode falar sobre algumas outras soluções da SUSE, aqui de uma maneira um pouquinho rápida, então, por exemplo, em relação ao Rancher e etc, tá? Mas o propósito dessa sessão aqui especificamente é falar especificamente sobre o Harvester, tá bom? A gente vai seguir depois para uma demonstração da solução, então eu sei que muita gente aqui está interessado em ver uma demonstração, ver como é que é o Harvester e tudo mais, que teria que ter um primeiro contato, entender o que é essa solução de hiperconvergência que a SUSE está lançando agora, tá? E a gente deixou um espacinho aqui no fim para perguntas e respostas, tá? Então, aqui no chat você vai ter um espaço para você poder fazer suas perguntas, tá? Então, tem uma caixa ali de perguntas. Você pode fazer as suas perguntas ali, não se sinta travado em relação a fazer qualquer tipo de pergunta. E no final da sessão a gente vai deixar ali um tempo dedicado para a gente poder falar especificamente respondendo essas perguntas, tá bom, pessoal? Bem, quem é quem aqui nessa sessão, né? Então tem duas pessoas aqui. Eu, como eu já disse, né? Meu nome é Vinícius Neuhaus, eu vou ser um anfitrião hoje aqui dessa sessão. Vou acabar levando um pouco essa apresentação. Eu sou gerente de pré-vendas aqui na SUSE, tá? Eu já estou há um tempinho aqui na SUSE. A gente já acabou me conhecendo de outros eventos também que eu já participei na comunidade e também de outros webinars ou outros meetups também que eu acabei participando. Eu estou aqui também com um palestrante dessa sessão, que vai ser o Roberto Menezes. Vai lá, Roberto, se apresenta aí. Vou dar uma travada aí na câmera. Opa, Roberto. Opa, pessoal. Eu acho que teve um problema técnico aqui com a câmera do Roberto, o áudio do Roberto. Não sei se também vocês todos estão recebendo as mensagens aqui. Eu acho que ele perdeu aqui a câmera dele, deve ter um problema com a conexão dele. O Roberto, ele é engenheiro de pré-vendas aqui na SUSE, né? Quem já participou de outros eventos aí também na comunidade, eu acho que recentemente o Roberto ele acabou participando de alguns eventos aí, muito falando sobre Linux, né? Ele tem uma experiência muito grande ali em relação ao Linux. Aí, o Roberto tá de volta. Diga aí, Roberto. Eu Dia, estava bom aqui se dia. apresentando. A internet deu uma Gasgado dificultada aí. aqui. Foi. Bom dia, pessoal. Eu sou o Roberto, sou pré-vendas da SUSE. Tenho uma experiência aí bem grande nessa parte de infraestrutura. E vamos lá, né? Bora lá. Tava falando aqui, Roberto, que você já tinha até feito alguns vídeos aí, acho que recentemente você tinha feito com, acho que é um canal no YouTube, né, o CubeDev, acho que foi com o Inês, né? Você tinha feito sobre Linux também, né? Exatamente. Bem legal. O Roberto manja bastante aí de Linux também. Então, no final a gente, bem assim, qualquer pessoa que queira entrar com a gente, em contato com a gente depois, né, pode entrar em contato tipo LinkedIn ou então alguma rede social aí que encontre a gente, pode trocar uma ideia, né? É isso Isso aí, aí. com Beleza. certeza. Bora lá então, né? Bem, primeiro, isso aqui é um encontro, isso aqui é um meetup, isso aqui não vai ser, a gente não vai seguir no modelo de um webinar, né? Isso aqui também não é gravado. Então, assim, quem quiser interagir aí conversando, a gente meio que vai trocar uma ideia aqui um pouco mais aberta, não vai ser uma coisa meio que scriptada, de apenas. É claro, a gente vai se basear em relação a boa parte, em relação às apresentações, a gente vai se basear em algumas questões de slides, né? Mas a ideia aqui é ter um discurso mais aberto, assim, para a gente poder trocar uma ideia
em relação a soluções, de repente, alguns insights em relação ao mercado e etc, tá bom, pessoal? Então, ele vai seguir um modelo um pouquinho diferente do que talvez muita gente, de repente, está acostumado aí. A gente já chegou a fazer, né, por exemplo, no Introduction to Kubernetes, eu acho, a gente já chegou a fazer o Introduction to Kubernetes, ou o lançamento do Rancher 2.6 também, a gente já chegou a fazer nesse modelo, então, algo assim bem comum, na verdade, pra gente. Beleza. Bem, para aqui passar também só algumas regras, na verdade, também, né? Então, assim, pode ser que talvez o nosso tempo ele precisa ser estendido um pouco, muito por causa da questão da demo também, né? Que a gente vai estar cumprindo aqui. Cara, o maior número de perguntas que vocês puderem fazer aqui, a gente está aqui sempre visualizando o chat. Pode ser que de repente a gente responda essas perguntas antes, tá? Então, assim, não se sinta preso. Se você quiser responder alguma pergunta, fazer alguma pergunta, né, não, Roberto? Acho que a galera toda se pode meio que poder perguntar, né? Com certeza. Acho que isso aí é bem importante. Não tem pergunta ruim, então, assim, por mais... É uma tecnologia completamente nova, né, em termos de conceito, por assim dizer. Então, assim, cara, o que vocês acharem que deva perguntar, pode perguntar, não existe nenhum tipo de pergunta ruim aqui nessa sessão, tá bom? A gente vai seguir aqui por várias demonstrações em relação ao Harvester, tá? Então, assim, pode ser que alguma coisa assim deixe de funcionar, não funcione da maneira como a gente planejou, né? A gente vê assim, rezou pros deuses da demo aqui ajudar a gente, sacou? Mas, assim, pode ser que de repente dê algum problema nessa sessão, tá? Então, pode ser, seja paciente, sabe? Tipo, a gente vai tentar restabelecer tudo e voltar e passar a mensagem e cumprir todas as questões de demonstração para você ter uma visão clara sobre a solução, beleza, gente? Bem, esse encontro aqui ele vai estar sendo gravado, tá? Então a Raquel, que cuida aqui como nosso panelista aqui, organizador dessa sessão, ela está gravando essa sessão e posteriormente a sessão vai estar sendo disponibilizada dentro do YouTube da Suzy, tá? Então, caso você não saiba, a Suzy ela também tem um canal no YouTube, um canal global, onde você vai ter ali, se você manja um pouquinho mais de inglês, você vai ter ali algumas outras sessões mundiais para você poder ter acesso, tá? Então, assim, é uma parada muito legal. Acho que até a gente, né, Roberto, estava trocando ideia anteriormente, assim, de assistir, por exemplo, sessões do Harvester que outras pessoas já chegaram a fazer, né? Você estava até conversando comigo sobre isso, né? Com certeza. Então, assim, com certeza. Cara, é uma parada muito legal, né? Bem didático, né? Interessante. Porra, bem, assim, cara, bem fácil, assim, de começar a meio que ter contato com algumas coisas ali, né? E é bem assim, isso vai estar sendo disponibilizado lá, né? Outra coisa também é que a gente também tem um canal que a gente disponibiliza vídeos mais voltados para a comunidade, né, Roberto? Você quer trocar uma ideia sobre isso aí? Falar sobre o Calmillion, por exemplo? Esse aí é bem legal. A gente posta lá semanalmente. Então tem vários assuntos abordados, várias tecnologias. Os vídeos são bem legais, vale a pena dar uma conferida lá. Dúvidas, sei lá, se você quer aprender, se você tem dúvida em algum conceito, algum produto, tem muita coisa lá, vale a pena dar uma olhada. É isso aí. E aí, bem assim, a gente deixa lá os comentários abertos, então, bem assim, qualquer pessoa que queira perguntar alguma coisa durante algum vídeo, por exemplo, pode perguntar lá, que a gente sempre busca responder, ou então até mesmo sugestões de vídeos, tá? Então, recentemente a gente recebeu muita pergunta em relação ao Rancher Backup, por exemplo, e a gente adicionou lá um vídeo novo, tá? Então, assim, sempre a gente tenta deixar atualizado esse canal no YouTube lá com vídeos semanais ali de coisas, tá? Esse vídeo de Harvester, especificamente desse encontro aqui, ele não vai estar sendo disponibilizado lá, ele vai estar sendo disponibilizado no canal da Suzy, mas fica aí a dica para vocês poderem ter contato no canal desse Calmillion, que é o canal da gente de comunidade, tá? Legal. Bem, falando ainda sobre comunidade, bem, eu acho que a galera aqui deve usar Slack, né, Roberto? Com certeza, né? Que hoje é o padrão aí. De usar essa parada, né? E assim, a Suzy, ela tem canais, né, específicos, oficiais dela, no caso, dentro do Slack, né? Para a gente poder trocar uma ideia sobre soluções. Aí, tipo, que vantagem, assim, que a gente tem, Roberto, tipo, utilizando, sei lá, um canal desse no Slack, saca? Você pode aí falar pra galera aí? Acho que deu uma travada de novo na sua tela. Travou, tá me ouvindo? Provavelmente. Tô te ouvindo. Sua tela, só a imagem tá travada, mas a voz tá saindo normal.
Deu uma travada aqui, eu não escutei a Não, eu sua falei, tipo, frase. eu tava falando sobre o Slack, e aí eu tava falando assim, qual a vantagem, assim, sacou, da galera meio que entrar ali no Slack e trocar uma ideia por ele, assim, tipo, em relação a esses canais da Rancher. Legal. Bom, primeiro que você tem o time que está envolvido no produto, né? Você tem integrantes lá, você tem o pessoal da Suzy está lá, da Rancher, então vale a pena você entrar porque você tem contato direto, você tem suas dúvidas respondidas bem rápido. Cara, o que você precisar, Tá tudo lá, né? É isso aí. É, eu acho que a gente tá tendo um problema ainda com a conexão do Roberto aqui, pode ser você que, bem pode assim, resolver lá. a gente tá tendo um problema com a sua conexão ainda aqui, Você ainda acho que me talvez ouve, ele fique... Vinícius? Eu ouço você. Ele acho que ele Pronto, fica agora, caindo. Acho que ele fica caindo e voltando, mas a gente vai levando aí, sem erro. Então, assim, só para voltar aqui, a questão do Slack, aí, bem assim, pronto. esse canal é um canal que tem ali todos os produtos da Rancher, no caso, né? E aí, bem assim, você pode ter acesso ali a conversar, trocar ideia com diversas pessoas do mundo, na verdade, né? E também sobre qualquer um desses produtos, né? E bem assim, várias pessoas aqui da Suzy, elas ficam ali disponíveis dentro desse canal do Slack, tipo assim, cara, tô com uma dúvida de alguma coisa. Pode ser que de repente quem vai te ajudar lá seja o próprio Product Manager em relação à solução, saca? Então, assim, super legal assim você estar ali disponível. Bem assim, não é uma obrigação de ninguém estar respondendo alguma coisa, esse não é um canal de suporte da solução, mas ele pode ser ali um canal ali que te auxilie a várias coisas dentro da solução em si, tá bom, pessoal? Para quem está acostumado a usar o bom e velho IRC, então Slack aí está substituindo a tecnologia, né? E vale muito a pena. E pelo networking também, né, Vinícius? Cara, demais, demais. E também tem essa comunidade da Suzy, né? Você pode falar um pouco também sobre a comunidade da Suzy? A comunidade da Suzy é gigantesca, né? Então, assim, Slack tá lá, comunidade da Suzy é gigante, tá? A gente acabou de lançar esse novo encontro aqui. Então, a comunidade é um lugar onde você vai aprender, é onde você tem acesso a treinamentos, muito vídeo de conteúdo. Você só cadastrar, mandar para os amigos e aproveitar. Conhecimento fino. É isso aí. A comunidade da SUS ela está crescendo bastante, e bem assim, aberto Com para qualquer certeza. pessoa que queira ter contato ali e começar a acessar ela, beleza? Exatamente. Bem, começando sobre o Harvester, né? Agora a gente começa aqui a entrar na sessão especificamente, né? E aqui é uma informação interessante, assim, né? Uma informação interessante sobre o cenário atual, né? Em relação a essa questão Bom, de containers, né? Então, vai lá, Roberto, acho que explica aí para a galera aí como é que está esse cenário de containers hoje. tá bom. Eu não estou vendo o slide aqui, então eu vou seguir por aqui. Bom, basicamente, né, a gente tem um panorama aí da infraestrutura. Tem mudado isso rapidamente, tá? A utilização de containers veio aí, invadiu o mercado, trouxe N soluções. Então, por exemplo, até o final de 2022, estima-se que 60% das empresas, né, vão utilizar containers em nuvem. Então, assim, é uma corrida bem acelerada, tá? E cargas de trabalho virtualizadas que já foram desenvolvidas, mas continuam a experimentar um crescimento constante em ambientes locais na nuvem. Então, assim, você tem o tempo, a corrida para containers, para a utilização de containers, né? E além da utilização, obviamente, você vai ter que fazer a migração do workload que já existe. Então, você tem um cenário atual onde a virtualização é gigante e o container está correndo atrás, ou a utilização de containers, né? Tá crescendo absurdamente. E para isso você tem aí, entra a parte do HCI. O mercado de HCI deve experimentar um crescimento grande nos próximos 5 anos, porque ele atende alguns problemas, ele resolve alguns problemas que apareceram com a utilização de containers. Então, basicamente, esse é o cenário atual. A gente está vendo esse crescimento absurdo de containers e a busca por resolver algumas complicações. E é aí que o HCI entra para otimizar isso tudo aí.
Você tem algo para complementar aí, Vinícius? Como a minha conexão está um pouquinho instável aqui, eu não sei se você para de me ouvir em algum momento. Nesse momento eu não te uso. Vini? Falando Você ainda um me ouve pouco agora? aqui, agora sim. Vai lá. Ah, beleza, foi mal. Tive um problema aqui com o meu áudio, a bateria do, do fone, ele acabou trocando, acabei de trocar de fone aqui agora. Beleza, não, eu acho que a galera também, acho que tive um problema técnico aqui, na verdade. Eu acho que não estava transmitindo a minha tela, tá? Então estava sempre parado no slide principal, agora eu tô transmitindo aqui a tela certinho, tá? Então, você estava falando sobre esse cenário atual de containers, né? Então, acho que era essa visão que você estava passando para a galera aí, né? Bem, Exato. e aí tem essa questão, né, de que a infraestrutura de TI, ela está ganhando essa visão também de complexidade dentro de qualquer estrutura, né? Hoje, do que a gente queria trabalhar, né? Mas TI, ela está cada vez mais complexa, né? Se a gente for observar hoje em dia, né? Com certeza. Com certeza. A complexidade cresce sempre, né? Você tem problemas, Uhum. você resolve problemas e você vai adicionando complexidade na sua infraestrutura para resolver esses problemas. Cara, bem assim, é bem comum, na verdade, ver isso acontecendo hoje, né? Tipo, e, na verdade, bem assim, até uma questão, assim, acho que em termos de competição, né? Tá cada vez mais, assim, empresas buscando isso, assim, né? Tipo, de adicionar mais soluções e aí, consequentemente, assim, para você aumentar essa questão de competitividade sua e adicionar mais soluções, você vai adicionando essa questão de complexidade dentro da sua estrutura, né? Com Então, acho certeza. que os pontos aqui que a gente meio que tem que se preocupar é justamente lidar com essa questão de complexidade, né? Desde aumentar a eficiência, por exemplo, né? E Exatamente. também buscar sempre reduzir essa complexidade, né? Por mais que a gente ache assim que não tem como, bem assim, novas ideias assim, acho que são criadas justamente para a gente poder meio que lidar com isso, né? Sim, sim. Antigamente a gente tinha soluções macro, né? Que você tinha uma curva de aprendizagem muito grande para cada tecnologia. E hoje você tem soluções mais focadas para pontos específicos, mas isso acaba adicionando a complexidade de você ter múltiplas soluções no seu ambiente, na sua infraestrutura. Verdade, né? Se a gente olhar assim, por exemplo, até pensando assim, né? Se a gente for olhar o próprio Kubernetes, né? Ele é uma solução bem ampla, né? Tipo assim, ele é uma Exato. solução assim, de infraestrutura, meio que voltado para infraestrutura, né? Mas a gente consegue ver ali que conforme ele foi crescendo, também foi se criando assim certas especificidades para se trabalhar com Kubernetes também, né? Hoje a gente tem ali, sei lá, plataforma como serviço, a gente vê, por exemplo, a solução de hiperconvergência e outras mais, assim, né? Sim. Vai bem de encontro com o que você está falando, assim, né? Essa questão de modernização, por exemplo, assim, você acha assim, o que é interessante em relação a essa questão de modernização e também pensar na parte de segurança, pensando nessa questão de complexidade, né? Tá? Quanto mais tecnologias, né, você adiciona no seu ambiente, quanto mais ferramentas novas você adiciona, mais configurações você tem e maiores os riscos de segurança que isso traz, né? Uma configuração errada, você pode botar seu ambiente todo em risco. Exato, Então, né? você modernizar com segurança significa que você tem que modernizar o seu ambiente, obviamente, mas sempre com aquele pensamento de manter o ambiente todo seguro. Não adianta você comprar uma Ferrari, andar a 200 km por hora e não prestar atenção no sinal, né? É verdade. Então, E assim, e pô, essa questão assim em termos de levando essa conversa sobre complexidade e modernização, né? Hoje eu estava até vendo que tem uma vulnerabilidade em relação ao sistema operacional, né? E que ela afeta especificamente o próprio Kubernetes. Uma das coisas que essa vulnerabilidade ela pode disponibilizar para a pessoa que está explorando isso é o próprio Kubernetes, né? Ali, o acesso ao próprio sim, Kubernetes, né? Então, assim, isso é uma questão interessante, assim, né? Porque por mais que a gente pense especificamente
para uma solução utilizando, né, a gente fica cada vez mais dependente de outras soluções ali, né, que estão orbitando aquilo ali que a gente está pensando, né? Então é sempre muito importante a gente começar a pensar também, né, não só ali como uma estrutura pontual, né, mas tipo pensar na estrutura como um todo, né? Exatamente. A integração e o macro você sempre tem que estar no foco de qualquer transformação que você esteja fazendo. Sim, é bem interessante essa visão do que está acontecendo agora, né? E aí, bem assim, algumas coisas assim que acabam trazendo alguma vantagem para isso também, né? É justamente a gente começar a pensar em aplicações, eu acho que meio que voltadas para a nuvem, né? O que a gente chama de Cloud Native Applications, né? E também pensar também em código aberto, né? Em relação a essas soluções. Com Eu acho que certeza. principalmente a questão de segurança e tudo mais, acho que é o que traz assim de vantagem para a gente, né? Com certeza. Código aberto está aí, a gente já sabe que é um padrão aprovado, é um padrão, né, testado, batido, e que é a forma mais rápida de você chegar lá. Você tem a segurança, você vai ter N pessoas auditando seu código. Está tendo hoje uma conversa, né, aí sobre, por causa da última vulnerabilidade, está tendo aquela do Log4j, se eu não me engano. Então Verdade. tem algumas conversas aí que são contra o modelo, mas eu acho que o tempo já provou que essa é a melhor forma Demais. de trabalho. Demais, né? E bem assim, traz toda a visão em cima de colaboração, né? E hoje, quando a gente pensa em colaboração, a Exato. gente não pode só pensar em colaboração. Bem assim, ainda acho que tem muita gente que pensa que, tipo, código aberto, né? Essa visão em cima do open source, ele é muito voltado em indivíduos, né? Pessoas ali, o cara, o nerdão que tá mexendo em alguma coisa e vai fazer uma coisa, e bem assim. Hoje a gente tem empresas gigantescas ali contribuindo para soluções, né? Se a gente for pegar o Kubernetes aí, Com tem certeza. diversas empresas aí podendo contribuir em cima do software, né? Com certeza. Que inclusive, né, o exemplo que você citou, o Kubernetes, não veio de uma garagem, né? Pois é, exatamente. Pois Então é. é uma solução grande. Dentro dele tem soluções que foram desenvolvidas, né, por indivíduos menores, não foram empresas e tal, mas que entraram na solução, fazem parte hoje. Então, assim, é um exemplo da comunidade em si. Todo mundo Uhum. trabalhando junto e evoluindo. E apesar da gente estar falando sobre complexidade, um ponto também que é interessante, né, que a gente tem que se preocupar também é agora com dimensionar, né, as soluções que a gente está pensando, né? Então, Sim, assim, dimensionar a gente não pensa só em termos de escalar, né, mas também em reduzir, adaptar, né, aquilo ali que a gente está rodando. Acho que em relação ao Kubernetes mesmo, acho que é uma das principais vantagens dele, né? Acho que acaba sendo isso, né? Ele meio que ter com esse certeza. poder de dimensionamento, né? Com Acho que isso aí certeza. é super legal. E Verdade. assim, E isso traz um terceiro ponto para a gente, né? Que é você tem toda essa estrutura, você está preocupado com isso tudo, mas você precisa de gente para executar, para manter, para tudo aquilo ali. cara, isso é um Então ponto bem hoje, interessante, né? exatamente. Então hoje assim, você tem que ter o aprendizado contínuo, você precisa de talentos, né, para manter aquele ambiente, para estar se atualizando, para estar olhando para novas tecnologias, saber para onde o mercado vai, para você poder trazer isso para dentro de casa, né? Pô, isso aí que você falou, eu acho que eu achei muito legal, né? Tipo, a questão do aprendizado contínuo, né? E também, assim, é quase como se fosse uma nova esteira de alguma coisa de contínuos, alguma coisa, né? Mas É cara, acho que, assim, verdade, para todo mundo que tá trabalhando com TI, eu acho que isso aí é o básico, assim, né? Ter esse aprendizado contínuo, assim, né? com certeza. Eu acho que a questão da complexidade também, né? Ele também tem essa questão de inovação, né? E, assim, você tem que, para você lidar com a complexidade, você tem que inovar em relação às soluções já existentes, né? Acho que isso aí Sim, é básico, assim, né? Quando a gente pensa em termos de uma estrutura muito complexa, o que que você faz sobre aquilo ali? Você vai crescer essa complexidade, lidar com ela, ou às vezes de repente você tem ali um ponto de quebra, né? Para você poder meio que promover novas habilidades, por exemplo, dentro da estrutura, né? sim, sim, sim. Inovação É cada vez aquele, mais assim é importante. é aquilo que a gente falou mais cedo, né? Toda solução vai trazer um problema e você tem que estar olhando uma forma de resolver esse problema. Exato. Exatamente, né? Bem, agora a gente chega no Harvester, né? Então, assim, dando um olá Harvester, né? Tipo, primeira coisa de lançamento em relação a ele, né? Do que o Harvester ele se propõe, o que é o Harvester, né? Então, assim, acho que a galera tava
ansiosa aqui para conhecer ele, assim, né? Então, solução de certeza. hiperconvergência, né? Exatamente. É uma solução de hiperconvergência, tá? Ele é código aberto, claro, né? A gente não ia falar tudo isso e lançar um software fechado. Então, é uma Exato. solução aí de código aberto para ajudar do que a gente está falando, de você tem a complexidade do ambiente, então você precisa minimizar essa complexidade, abstraindo algumas camadas, facilitando a vida do operador, né? Então é aí que o Harvester entra. Ele é uma solução que a gente meio que fala sobre nova geração, né, de hiperconvergência, assim, né? O que Sim, seria, sim. tipo, essa questão de uma nova geração de hiperconvergência, assim, na sua visão? Tá. Quando a gente fala da complexidade até agora, a gente estava falando da questão de software, né? Mas você tem a camada mais baixa aí que é hardware. Então beleza, para você chegar no software, você ainda precisa ter a sua rede, você ainda precisa ter o seu storage, você precisa, né, da virtualização, no caso. E a hiperconvergência é você transformar tudo isso em software. Então, quando Uhum. você está falando hoje de hiperconvergência, hoje você vai ter a sua rede definida como software, você vai ter o seu storage definido como software, e você coloca isso tudo dentro de uma solução para facilitar, abstrair todas essas camadas, né, e facilitar integrações e automatizações no seu ambiente. E aí, bem assim, em termos de administração disso, em vez de eu ficar administrando várias soluções separadamente, né, também assim, pensando para a pessoa ali que está trabalhando no dia a dia ali com virtualização, Kubernetes, etc., né? Ela precisa meio que ter Exatamente. conhecimentos diferentes, né? Então aqui ele junta, além de estar fazendo toda essa união de soluções através de software, ele também faz essa união ali através, é, é, em termos de para a pessoa que está administrando, né? Ela vai administrar aquilo ali de uma maneira única, né, também, né? Exatamente, exatamente. Legal. E assim, cara, pensando também assim em relação ao Rancher, né? O Rancher ele vai ter que se encaixar isso aqui de alguma maneira, né? Dentro dessa estrutura, né? É bem assim, o Com Rancher hoje a certeza. gente vê muita gente utilizando o Rancher, sei lá, de repente em máquina física, em máquina virtual, umas estruturas um pouco mais legadas ali. Como é que o Rancher ele se integra aqui também dentro dessa estrutura também? Do Cem Harvester por cento, especificamente? cem Ah, por massa. cento. O Rancher ele vai se integrar ao Harvester. Você vai acessar o Harvester direto da UI do Rancher e você vai poder administrar clusters de Harvester através do seu Rancher. E a integração, né, de você poder provisionar ambientes direto do Rancher na sua infraestrutura. Entendi, legal isso, né? Isso aqui a gente vai cobrir durante a nossa demonstração aqui também, né? Então, acho que isso é algo muito Sim, importante, principalmente para a galera que já tem contato com o Ranch, né? E está querendo entender melhor sobre a solução. Eu acho que isso aqui vai ser um ponto bem legal para vocês, assim, né? E assim, você com falou que certeza. ela é completamente open source, né? Então, quer dizer assim, o código dele está aberto, quem quiser contribuir para a solução pode contribuir, né? Então, acho que isso é Com uma certeza. das principais coisas assim, né, que tem em relação a ele, né? E aí, bem assim, quando a gente pensa, por exemplo, em soluções de HCI, no caso, elas são muito caras, né? Com Cara, certeza. quando a gente pensa em relação ao Harvester, assim, ele tem alguma vantagem em termos de, sei lá, de repente reduzir alguma questão de custo dentro de uma estrutura? Com certeza. Com certeza. Bom, o primeiro ponto é que ele tem código aberto, né? Ele é open source, então você pode utilizar ele, testar e tal. O que já traz uma certa redução, porque você não vai precisar de uma licença, por exemplo, para testar ele. Você não vai ter esse gasto adicional com o teste, com o aprendizado dele, né? Verdade, né? E depois você pode usar um hardware existente que você tem aí, né? Você não precisa de um hardware específico. Se você tem um x86 aí parado, em uso, se você quer testar, se você quer fazer um teste no seu notebook, você pode usar o Cara, Harvester. isso é muito legal, assim, né? Eu tinha feito até alguns laboratórios em relação ao Harvester, né? E bem assim, eu consegui subir o Harvester em EVM, né? Em termos para estudo, isso Boa. é, tipo, é uma parada muito legal, né? Você poder subir ele ali com uma quantidade pequenininha de RAM, por exemplo, e processador, para você poder meio que já começar a sentir a solução e ver do que ela se propõe, né? E esse ponto também que você Com falou, tipo assim, certeza. de, cara, tem muita gente que de repente tem ali
um ambiente de desenvolvimento, sei lá, né, com um hardware um pouco mais legado, então um hardware de repente sem algum tipo de suporte, alguma coisa do tipo. É legal, é um espaço interessante para um teste no Harvester, por exemplo, né? Com certeza. Isso foi até uma surpresa em algumas conversas que a gente teve, né? Quando a gente foi falar de Harvester, o pessoal pergunta muito, tá, mas que hardware que eu uso? Eu preciso de algo específico e tal? E aí, quando você mostra que não, qualquer hardware que você tiver, você pode testar ele aí tranquilamente. E aí o pessoal ficou, né, Muito dá legal, né? aquela espantada. Facilitada, né, cara? Com certeza. Facilita mais, assim, né? Essa questão de acesso hoje em dia, assim, é muito importante, né? E, assim, para todo mundo que está aqui, o Harvester, como o Roberto disse, né? Ele é totalmente open source, ele não vem nada que é um binário específico que você tem que configurar. Ele vem em uma ISO, né, Roberto? Para você poder utilizar Exatamente. ele. Exatamente. Pegou a ISO, queimou o seu antigo CD ou o seu pendrive, pode instalar e usar. Isso aí é bem fácil de usar em relação ao Harvester, né? Ele tá lá no GitHub do Harvester mesmo, acho que é. O endereço acho que é harvesterhci.io, eu acho. E aí você entra Exato. lá e tem lá o link do GitHub, né, para você poder baixar a ISO dele, né? Exatamente. É isso aí, mas vamos lá. Me explica aí, cara, o que que é o Harvester especificamente, assim, né? Tipo, bem, a gente falou que ele é uma solução de hiperconvergência de próxima geração, né? Mas, assim, cara, por que que eu preciso dele, assim, né? Tá, vamos lá. As soluções aí, HCI, né, elas têm essa presença sólida na parte de stack de infraestrutura, né? E para gerenciar carga de trabalhos virtualizadas, né? Mas elas sacrificam a eficiência pela simplicidade. Então, assim, você vai precisar de muito recurso, que não é o nosso caso, como a gente já falou, e você tem um custo absurdamente alto para isso hoje em dia, né, com essas soluções. Onde entra o Harvester aí? Ele é uma alternativa, né, às soluções tradicionais do HCI, como a gente está falando, e ele já vem construído em modernas soluções nativas em nuvem. Então, assim, você vai ter uma experiência parecida com o que você já tem na administração hoje dos seus do Rancher, por exemplo, você vai trazer essa mesma experiência pro seu hardware, né, para a virtualização aí das suas máquinas. Então, com essa unificação, se os usuários têm alguma experiência aí no Kubernetes, então eles vão poder acessar aí o Harvester, não vão ter um choque de visão, eles não vão ter uma diferença aí de aprendizado, de padrões, por exemplo. Ah, isso é massa, então. Então, assim, o Harvester, então, bem assim, você falou que ele é preparado já para rodar soluções nativas em nuvem, no caso, né? Então, bem assim, Exatamente. o Harvester utiliza Kubernetes, né? Isso, exatamente. Exatamente. É isso que eu ia perguntar para você. Então, bem assim, como é que o Harvester ele faz isso, assim, né? Ele utiliza Kubernetes, então, como engine principal para ele poder fazer as coisas dentro da estrutura dele, né? Exatamente. Ele utiliza ali o KubeVirt, né? Aham. E aí ele vai fazer toda essa gestão de virtualização toda por meio do Kubernetes. É interessante isso, assim, né? Quando a gente pensa na questão de Kubernetes e como é que ele está escalando e crescendo, né? Ver uma solução como essa que utiliza o Kubernetes como engine, né? Então, assim, o Harvester, em vez dele utilizar uma maneira tradicional da gente poder subir ali as VMs da gente, ele utiliza o próprio Kubernetes ali e dentro do Kubernetes ele Exatamente. roda essa solução chamada KubeVirt, né? E aí, assim, Exatamente. então você está falando também, por exemplo, que, sei lá, se eu tiver uma certificação, por exemplo, então se eu já estou começando a trabalhar com Kubernetes, eu tenho uma facilidade a mais para começar a trabalhar com Harvest, né? Com Porque certeza. Você já assim, vai estar ele é trabalhando num Kubernetes. ambiente conhecido. Exatamente. Isso é muito legal, assim, para a galera que já tem uma certificação, por exemplo, uma CKA, por exemplo, ter acesso a uma solução dessa de uma maneira bem fácil, né? Primeiro, o acesso dela é bem simples, né? Então, chegou lá, baixou, instalou e começou a utilizar. E também, né, é fácil também no sentido de que, cara, todos os comandos que você utiliza no Kubernetes, a maneira de pensar, né? Como a gente pensa hoje em relação ao Kubernetes e administrar, tudo vai ser absorvido aqui quando você quiser trabalhar com essa solução, né? Exatamente.
né? Exatamente. Essa parada é bem legal, assim, né? E também, como ele está trabalhando com as APIs do Kubernetes, o Kubernetes deixa essa maneira de você poder trabalhar, né? Também tem ali coisas que você consiga integrar, né? E bem assim, quando a gente olha hoje para o mercado, a gente vê várias empresas desenvolvendo soluções voltadas para Kubernetes, né? Criando. Kubernetes é essa nova Exatamente. infraestrutura, né? Exatamente. Isso é bem massa, assim, de se ver, Também, assim. né? Tendo além de já ter o conhecimento, já ter profissionais que vão ter facilidade na hora de aprender isso aí, você tem todas as integrações que já existem para Kubernetes, seja para automatização ou para, enfim, qual que seja a sua necessidade. Isso tudo você vai estar ali em algum momento conseguindo integrar com o Harvest. Muito massa isso. Então, esse eu acho que é um ponto muito interessante, assim, né? O porquê, porque ele é uma solução, até do Roberto falou, né? Ele é uma solução extremamente nova, né, em relação a conceito, mas ele já entra num conceito Sim, bem definido hoje no mercado, que é o próprio Kubernetes, né? Ele traz ali vantagens como exatamente. essa questão de redução de custo, esse acesso em relação à solução, né? Então, isso eu acho que é um ponto bem legal, assim, em relação ao Harvester, para a gente começar a pensar, né? E assim, tem muita gente aqui que utiliza Rancher, né, e está preocupado assim em relação ao Harvester, como é que ele vai ajudar a pessoa que de repente está utilizando o Rancher ali, né, dentro da estrutura, né? Então, bem assim, por que faz sentido ter o Rancher conversando com o Harvester assim? Tá. Você já tem a administração dos seus clusters, mas você não está enxergando a sua infraestrutura. Então você vai provisionar a máquina, né? E para depois você chegar lá no Rancher e começar a gerenciar seus clusters Kubernetes. Essa integração, ela acaba com esse problema. Por quê? Integrando os dois, você começa a enxergar a sua infraestrutura de dentro do seu Rancher. Então essa integração aí vai trazer para você diminuir absurdamente a complexidade, né? Você não vai precisar mais criar uma infraestrutura toda previamente para depois você trabalhar com o seu cluster Kubernetes. Então, essa integração aí resolve toda essa parte e te traz N possibilidades de integrações, né? Já está Tudo, voltado, né, bem assim, ele já tem uma integração exatamente. nativa, né? Isso é bem da hora, assim. E assim, como é que ele faz isso, assim? Como é que ele vai, o Range já está nativamente dentro do Harvester ou ele tem alguma questão de integração? Como é que funciona isso, assim? Tá? Você vai ter uma integração. Dentro do Rancher, você já tem lá a parte de administração do seu ambiente, tá? Que é a integração com o Harvester. Então, você pode estar usando o seu Rancher dentro do Harvester, não tem problema nenhum. Ou você pode estar com ele fora para ele ir fazer essa conexão, essa integração do seu ambiente aí. Então, assim, em termos de funcionamento, ele vai ter algo assim bem semelhante hoje. Eu acho que para quem já está acostumado com a estrutura um pouco mais tradicional, a gente pode meio que fazer uma equiparação entre, por exemplo, o SXI da VMware e o vSphere, né? Aqui seria a Isso, mesma proposta, né? Você tem o Rancher ali como fazendo o papel do vSphere em termos de portal, de administração das coisas e tudo mais, e o nosso SXI aqui sendo o Harvester, né? Ali como proposta de exatamente. infraestrutura, né? É. Exatamente. Cara, legal isso, assim, né? Tipo, é uma parada bem nova, assim, bem fácil de se trabalhar, né? E lembrando assim, né? Você pode, igual o Roberto falou aqui, é um ponto bem interessante, é que você pode ter o seu cluster de Rancher. Se você já fez a instalação do seu Rancher dentro da sua estrutura, e aí você quer criar um novo cluster de Harvester, e integrar o seu cluster de Rancher para gerenciar aquele nó do Harvester, você consegue fazer isso. Ou se você quiser utilizar o próprio Harvester para provisionar um grupo de VMs ali, por exemplo, e aí, dentro dessas VMs, você faz a instalação do Rancher, que vai gerenciar o Harvester, né? Então, ele completa esse ciclo, assim, dentro da estrutura, né? Cara, o que eu acho muito legal Exatamente. também é que a gente viu muito essa questão do Kubernetes, ele meio que está fazendo como se fosse fechando um ciclo, né? Na verdade, né? Que vem assim, a gente viu muito o Kubernetes ele meio que voltando para um cenário especificamente de desenvolvimento, e a gente vê, né, ainda o Kubernetes ele sendo muito forte nesse cenário para desenvolvedores, né, apoiando os desenvolvedores, né, não que os desenvolvedores eles têm que saber Kubernetes especificamente, né,
mas agora a Sim, gente vê o Kubernetes ele voltando à infraestrutura, né? Bem assim, a poder fazer uma criação de máquinas virtuais utilizando Kubernetes, né? com certeza, com certeza. É, isso é muito massa, assim, de se ver. Bem, e aí, assim, quando a gente vê essa questão de HCI, por exemplo, dentro da estrutura, né? Hoje a gente vê diversos tipos de soluções de HCI aí, né? A gente vê custos impactando as pessoas começarem a tomar decisão em relação ao uso de uma solução de hiperconvergência, né? E, Sim. assim, cara, o porquê, assim, né, em termos de reduzir essa dependência em outras soluções de HCI, no caso, né, e também esses custos, né, em relação ao HCI. Tá. Bom, esses custos, né, você tem licenciamento, você tem suporte, hardware, você tem toda essa questão aí também, né? E aí até para você iniciar é complicado porque você tem que arcar até com parte desse custo, pelo menos de início. O Harvester ele foi projetado para fornecer uma solução alternativa que tenha a mesma experiência convencional. Então você vai implantar ele em bare metal. Aí a questão de hardware fica a seu critério, né? Se você está testando ou se é um ambiente de produção. E, e a hierarquia nativa de nuvem, né? Que permite que os operadores removam a dependência de soluções caras de hardware e armazenamento de terceiro. Então, com isso, você tem essa redução de custos. Acho que esse é o ponto. Né? E ele abre bem assim uma possibilidade, igual disse, né? Bem assim, como ele está trabalhando com Kubernetes, hoje você tem diversas soluções de Kubernetes aí para poder de repente trabalhar com storage e outras soluções. Eu acho que um ponto importante aqui, né, é que assim você tem essa vantagem ali de você poder integrar com outras soluções ali, né? Você não está só pensando Sim, ali sim. apenas dentro da stack, né? Integrar com outras coisas que você já também está fazendo esse processo. A gente viu ali o primeiro slide, né, que fala sobre essa sessão aqui, né? É justamente sobre essa questão de a transição para a tecnologia Cloud Native, no caso, né? Especificamente para container e Kubernetes ali dentro. Então, assim, é um ponto legal, né, que vê assim, tudo ao redor de você assim já está transicionando para esse tipo de modelo, né, e tem uma solução que ele já está preparado para poder fazer uma integração e já existe coexistir com outras soluções, é algo legal, né? Esse como aqui que ele faz isso é justamente dessa maneira, né? Ele promovendo essa Sim. integração entre soluções e criando menos dependências ali dentro, né? Isso é algo bem legal assim quando a gente pensa justamente numa estrutura de HCI mais tradicional assim, né? É Bem, isso. cara, acho que aqui um ponto legal, assim, né? A gente pensar em relação a código aberto, né? O porquê que o Harvester ele é bom por ter uma solução assim por ele ser código aberto, né? Acho que assim a maioria da galera que já está aqui já acompanha muito a questão de open source, né? Mas assim, cara, para a pessoa que não manja nada assim em relação a isso, né? O porquê, qual a vantagem dele ser ele ser uma solução de código aberto, assim? Bom, primeiro que o Kubernetes, né, ele já criou esse ecossistema de código aberto grande. Não que ele criou o código aberto, né? Ele criou essa comunidade toda aí, o ecossistema, com N soluções e produtos e, enfim. E a demanda de infraestrutura para ambientes edge, ela está crescendo e as soluções de código aberto, né, elas ajudam a manter e operar essas cargas de trabalho. Então, acho que esse é o porquê. E aí, como? O Harvester é 100% código aberto, né? Continuando ali o padrão do Kubernetes. Ele é gratuito para você baixar, como a gente já falou. E aí você tem uma solução alternativa de baixo custo e baixo risco, sem dependência de plataforma. Então, Isso é como ele massa. é e aí como ele é baseado em solução nativa de nuvem, né? Já tem essa integração com o Rancher que a gente falou, e isso facilita muito, né, toda a administração, a gerência do seu ambiente aí, com carga de trabalho na tecnologia de borda. Eu estava pensando aqui justamente em relação a essa questão de edge compute, né, que é essa parte de soluções em borda, né? Ele traz uma vantagem bem legal, né, que é bem assim. Primeiro, hoje a gente vê diversas soluções ali sendo adaptadas para Kubernetes para rodar em edge, no caso.
E ele já tem, bem assim, por ele já estar preparado para isso, né? Por ele já ter esse modelo meio descentralizado, que o próprio Kubernetes hoje ele está tomando isso, né? Muita gente acha que pensa em relação ao Kubernetes ainda muito fechado ao Kubernetes dentro de um data center, né? Não consegue pensar no Kubernetes de uma maneira descentralizada. Mas, na verdade, o Kubernetes está crescendo mais de maneira descentralizada do que dentro de um data center, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Isso é bem interessante, assim, né? E essa questão do código aberto justamente tem integrações com outras soluções, né, de outras coisas assim, por exemplo, essas soluções que carregam essa visão em cima de edge computing, né? Então, bem assim, se Sim, você está pensando em edge computing, você está pensando ali junto com o Kubernetes, acho que o Harvest ele se encaixa muito bem ali dentro da estrutura que você quer criar ali, né? E já tem a integração do Rancher que já trabalha ali na questão de administração de Kubernetes, ele fecha esse ciclo de uma maneira muito boa, assim, né? sim, Bem, aqui eu acho que é uma revisão assim, né, que você queria passar em relação ao Harvester, né, para a galera que está aqui, né? exatamente. É um review, basicamente, do que a gente falou, né, de forma resumida. É a solução de infraestrutura hiperconvergente, 100% código aberto, você não vai ter licença de hardware, né, taxa de hardware ou licenças. É baseado em tecnologia em nuvem, então você vai ter aí o Kubernetes, obviamente, que é o que ele está, é a tecnologia, né, onde ele é baseado. Você tem o Longhorn, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente isso aí, mas é a parte de storage dele. E você tem o KubeVirt aí trabalhando na parte da virtualização. É uma experiência de HCI convencional que está pronta para produção, tá? Então, assim, a gente está tendo lançamento, a versão é 1.0, não é a versão 0. Alguma coisa. Então, Pode está baixar e pronto usar, para né? produção, exatamente. Implementa HCI em serviços bare metal, tá? Então, é só pegar o hardware, botar ISO e pronto. Solução é leve, né? Se você for pegar aí quantidade de hardware que é necessário para HCI hoje, então assim, a gente tem uma solução muito leve, baseada em software. Como a gente falou, não requer hardware adicional, não precisa de SANs externos, tá? Graças ao nosso querido amigo Longhorn. E confiável na borda. Então, como o Vinícius acabou de falar, de Edge, então você tem aí o Harvester também trabalhando nessa parte de borda aí. E a integração nativa com o Rancher para carga de trabalho em containers, que é o para fechar com chave de ouro essa solução. É legal, bem assim, eu estava revendo aqui de novo, né, bem assim, pensando, né, se você tem ali o próprio Kubernetes, né, e o Harvester, ele é Kubernetes, um ponto que é interessante também, né, a gente avaliar também como é que o Kubernetes está tendo atualizações, novidades dentro do próprio Kubernetes e que vão beneficiar o Harvester, né, então, hoje eu acho que uma das principais vantagens em cima do Kubernetes, eu acho que acaba, primeiro, né, ele virou uma estandarização, né, ele virou quase como se fosse um padrão, mas eu acho que uma Sim, das principais vantagens dele é a questão de escalabilidade, né? Então, bem assim, uma solução dessa que vai lidar com máquinas virtuais, que vai lidar com essas cargas de trabalho em container, ela precisa ser escalável, né? E o com Harvester ele vai certeza. poder lidar com isso, né? Porque ele basicamente é Kubernetes, né? E outras vantagens assim que a gente vê é, por exemplo, ele estar utilizando essas soluções tipo o Longhorn, ele estar utilizando o KubeVirt, porque a gente não tem que pensar o Harvester apenas como, ah, beleza, ele está te entregando storage, né? Não, ele está te entregando o Longhorn ali dentro dele, né? Então, assim, a gente consegue pensar também em vantagens hoje que o Longhorn tem, desde em termos de administração dos volumes ali dentro do próprio cluster de Kubernetes, mas também dele trazer vantagens ali como, sei lá, se eu quiser fazer um backup, né? Então, meio assim, é um ponto Sim, que o próprio Harvester, ele já vem com essa função do Longhorn integrado nele, né? Se eu quiser levar e fazer um backup, por exemplo, de um grupo de máquinas, uma estrutura como um todo, eu posso fazer ali e eu já integro, acho que com S3 e NFS também, né? IFS, exato. Pois é. Isso é uma parada bem, bem legal. Outro componente também que pouco bem assim, pouco falado sobre ele dentro da comunidade Kubernetes é um meta CNI, né? Dentro do Harvest ele tem uma CNI, né? Uma parte de networking ali que quem cuida disso é o Core DNS, não é o Core DNS. Você vai me lembrar qual é a parte de CNI que cuida dele? Eu sei que ele trabalha com o Falou Mutus como meta CNI. isso, É. Bem assim, enfim, o Mutus é uma meta CNI, que ele está integrado com a CNI ali dentro
do Harvester especificamente, no caso, e ele vai cuidar, por exemplo, bem assim, pouco se fala dentro da comunidade Kubernetes, por quê? Por causa que o Mutus ele traz uma vantagem muito clara, que é o quê? Você poder ter múltiplas interfaces de rede dentro de um pod, né? Então, bem assim, qual a vantagem disso quando a gente está trabalhando no modelo de uma aplicação, né? A gente vai encontrar poucos, assim. Mas quando a gente pensa numa máquina virtual, que ela é um pod Kubernetes, no caso, é necessário, né, que a gente tenha ali múltiplas interfaces de rede atreladas a um. Então, assim, o Harvest ele traz essa vantagem também aqui, né? Hoje ele traz nativamente o Multus para você poder trabalhar, né? Quem está trabalhando com Outra, RKE2 já tem lá, né? outra Diga lá. vantagem desse ponto que você está falando de múltiplas interfaces é que alguns ambientes eles têm esse compliance, né, de roteamento, só pode acessar isso por aqui ou por ali. Então você traz essa flexibilidade aí também a nível de segurança de trabalhar com rede a partir dessas múltiplas interfaces. Porra, isso é bem legal. SUSE Rancher e Harvester, né? Bem, aqui eu acho que é uma revisão em relação à infraestrutura como um todo, né? Eu acho que principalmente para o pessoal entender, né, Roberto? Como é que o Harvester ele hoje Exatamente. ele se encaixa dentro da estrutura, né? Você quer passar uma revisão aí rápida para a galera entender? Bom, o Harvester hoje ele está aqui nessa parte de Kubernetes, né? Então ali se você está atacando seu data center ali com RKE ou se você está ali no Edge com K3S, o Harvester está fazendo essa camada de baixo aí, te entregando aí, né, a virtualização, toda a parte de infraestrutura necessária para o seu cluster. Então, dentro da stack dos nossos produtos, é aqui que ele se encaixa. Você quer Legal. falar sobre algum outro produto? Quer dar uma Não, era visão só geral? acho que era mais para a galera meio que poder entender mesmo, assim, né, de como é que ele se Aonde ele se encaixava agora, encontra? né? Tipo, ele não vai Legal. rodar, ele não vai rodar dentro do Kubernetes, ele é um cluster de Kubernetes, né? Então, meio assim, Isso. dentro do Harvester ali, ele trabalha com o RKE2, né, que é essa nova engine meio que voltada para a segurança hoje da SUSE, né? Então, o RKE2 é a engine principal ali, onde ele orquestra todos os serviços para o Harvester subir, né? Então, ele vai subir o KubeVirt, ele vai subir o Longhorn, ele vai subir esses outros serviços também, né? A própria parte de CNI, ele vai subir o Mutus, etc, né? Então, ele é Exatamente. a engine que organiza tudo isso, né? Então, o Harvester, ele, bem assim, você tem ali seu data center hoje, já é legal você começar a considerar uma estrutura com o Harvester ali. Principalmente se você tem um Rancher, né? Dentro da sua Com estrutura, né? certeza. E eu acho que um ponto legal de falar aqui é que ele está aqui nessa camada de baixo, Kubernetes, né? Acima você tem o SUSE Rancher e todas essas tecnologias. Lembrando que todas as tecnologias aqui são APIs do próprio Kubernetes. Então, o Harvester também vai ter acesso a tudo isso aqui. Exatamente, né? E tudo aqui se integra aqui, né? De certa maneira. Então, bem assim, o ponto aqui de você ter, até mesmo assim, cara, eu tenho meu ambiente de VMware aqui, tenho meu ambiente de Nutanix, por exemplo. Tudo isso aqui pode coexistir, na verdade, né? O Rancher mesmo, ele já possui ali a própria integração dele. É claro, ele não vai conseguir provisionar máquinas virtuais dentro do SXI Aham. especificamente, mas bem assim, você vai conseguir ali ter, assim como acontece na nuvem pública, né? Da gente ter ali, por exemplo, ambientes mistos de nuvem pública, você ter ali um Google, você ter Azure, você ter Amazon, né? Tudo coexistindo ali através do próprio range para você poder fazer a criação de clusters de Kubernetes. No seu ambiente Sim, on-premises, o que a gente está trazendo hoje, né? É justamente uma abordagem para você também ter essa flexibilidade. Então, você pode ter esse no Nutanix, o próprio range ele consegue se integrar no Nutanix, no caso. Você pode ter ali o seu VMware, ele vai se integrar para poder fazer o provisionamento de um cluster Kubernetes ali junto com o VMware. E ele também vai poder se integrar agora nativamente junto com o Harvester. E além dessa possibilidade de você provisionar clusters de Kubernetes, você vai poder provisionar também a questão de máquinas virtuais independentes ali dentro da sua estrutura junto com ele, né? Então acho que exatamente. isso é um ponto legal assim de uma abordagem diferente, né? Então assim ele consegue trabalhar com essa visão de multicluster, né? Com certeza. Ter, Trabalhando ter nessa visão esse, aí, para ter esse uhum, modelo, né, de infraestrutura híbrida aí, de multinuvem. sim. É legal isso aí, né? E, bem assim, a questão aqui é a integração do Rancher junto com o Harvest, né? Ele traz um valor muito importante que é a gestão dessa estrutura de Kubernetes, né? A gente não pode deixar de ignorar essa estrutura de Kubernetes, a maneira como é que ele vai Exatamente. trabalhar com isso, né? E, como sempre aqui, né, eu acho que
e super importante, acho que até mesmo assim, lembrando todo o histórico da Suzy, história de vida da Suzy, no caso como empresa, é essa abordagem aberta do código, né? Então, isso é um ponto também, assim, super interessante, principalmente em relação à questão de... Desde, a gente consegue pensar aqui em diversas vantagens, né, em relação a essa questão do código aberto, né? Desde colaboração, em segurança, né, de você ter ali acesso ao código da solução e você conseguir ver alguma coisa, você conseguir modificar o código, né? Então, isso aqui é super importante aqui dentro da estrutura em relação ao Harvester, né? Acho que aqui Com certeza. ele duplicou a mesma coisa. Bem, aqui acho que a gente já chegou até meio que falar, né, sobre essa questão de integração do Rancher aqui junto com o Harvester, né? Você ainda quer falar mais alguma coisa aqui ainda com ele? Eu acho que não, acho que essa parte a gente já passou, acho que Deixou foi claro, né? Para a galera aqui, acho que sim, está sim. assistindo aqui, acho que já ficou claro que essa integração do Rancher junto do Harvester, ela é uma integração nativa, né? E aí você vai conseguir ali ter as vantagens dos dois mundos, né? Desde a vantagem de você ter ali a integração de máquinas virtuais e também você também conseguir trabalhar com clusters de Kubernetes, né? E os seus containers ali dentro da sua estrutura também, né? Então, acho que isso aqui é um ponto legal, assim, você conseguir gerar essa estrutura híbrida, né? Então agora a gente começa a pensar com a adição do Harvester. Você tem ali com o Rancher, né, a visão da nuvem, né? Então trabalhar com a nuvem pública. O Data Center, né, agora já com o Harvester também, ele é uma solução ali que pode ser integrado dentro do Data Center e também da borda ali, né? Agora um novo modelo, né? Essa casinha aqui no caso que a gente bota também é como se fosse aqueles outlets de loja, tudo isso também seria uma abordagem ali também, você pensar isso como borda também, né? E aqui, você quer só revisar aqui rapidinho para a galera que já começou a chegar também aqui, essa visão de caso de uso do Rancher para o Harvester, para depois a gente seguir para a demonstração? Acho que tem um problema na Sim, comunicação do Roberto aí, ou voltou? voltou. Beleza. Só para você revisar aqui rapidinho, para depois a gente seguir para a demo, essa questão Beleza. dos casos de uso do Rancher e Harvester aqui. Ah, bom, primeiro ponto, e que deu uma congeladinha na minha tela aqui, tá? Criação de novos aplicativos, né, nativos em nuvem, rápido, escalonável, principalmente o que é voltado ao cliente, tá? Então, acho que esse aí é um caso majoritariamente voltado ao cliente e diferencia-se no mercado. Com certeza, acho que esse aqui não precisa nem muito explicar. A modernização e dimensionamento de infraestrutura de forma eficiente. Para cada caso, você vai usar a melhor infraestrutura. Então, aqui o custo de execução dos aplicativos é otimizado, e aí a escalabilidade e resiliência são projetadas, né? Você Exato. tem alteração de aplicativos monolíticos tradicionais. Os containers vão te ajudar, né, a reprojetar, rehospedar esses aplicativos, ou até, no caso, se você não conseguiu ainda, né, containerizar sua aplicação, você pode simplesmente agora subir essa VMware para lá, você já vai ter algumas vantagens de estar rodando isso dentro de um cluster Kubernetes, como HA, dependendo da sua aplicação, mas também é uma forma de ajudar. E você tem os dispositivos de borda e cargas de trabalho distribuídas, né? Então agora a infraestrutura confiável é necessária em todos os setores que tem, por definição, recursos limitados. Então acho que esse aqui é um outro caso interessante, Esse é um onde ponto você bem tem aqui legal. listado, né? Como você falou, tem até aqui o... Volta um pouquinho para mim, Vinícius, por favor. Vai lá. Da casinha aqui, a gente tem aqui o varejo, né? No bancos, no caso, não é, mas aqui varejo, manufatura, tá aí nesse caso. Dentro disso, né? Beleza. E lembrando, né, galera, 100% código aberto, tem toda a questão de comunidade, quem quiser contribuir, ele é totalmente aberto para contribuições em relação a ele, não pense que contribuição aqui é só em relação a código, você não precisa meio que desenvolver para estar contribuindo para o Harvest, você pode estar contribuindo usando ele, você está contribuindo em relação à comunidade. E outro modelo de contribuição é que também dentro do próprio GitHub dele tem a possibilidade de você abrir feature request, tá? Então, meio assim, cara, eu estou querendo uma feature que eu acho que seria super interessante em relação ao Harvester, dá uma ideia lá no GitHub.
em relação a ele que a gente pode implementar numa futura versão em relação a ele, né? Acho que isso é muito legal. Bem, acho que agora, aproveitando o tempo da gente aqui, a gente vai seguindo para a demonstração em relação ao Harvester, tá? Então, primeiro eu vou pausar a minha tela aqui em termos de apresentação, e aí eu vou trocar aqui para a tela onde está rodando o Harvester. Só um momento aí, galera. Só carregar ele aqui de novo, carregar o Rancher, e a gente pode seguir para a demo. Eu acho, deixa eu ver. Beleza, acho que aqui agora todo mundo está conseguindo ver minha tela, né? Bem, essa aqui é a tela principal do Harvest, né? Então, assim, você fez o login dentro da ferramenta, você vai cair diretamente nessa tela, né? Eu acho que, bem assim, para a galera que está acostumado com o Rancher, bem assim, se sentiu em casa, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que a galera sente aqui, né? Bem assim, essa tela aqui é a tela do Cluster Explorer, né? Então, bem assim, quem já está trabalhando lá dentro do Rancher já se sentiu em casa. Primeiro porque essa tela aqui é muito parecida com a estrutura que você já tem, e quem já está utilizando o Rancher 2.6, mais familiar ainda, né? Então aqui a gente tem o quê? Uma visão, aqui bem assim, só para passar um cenário da minha estrutura, para vocês verem assim que não é nada absurdo do que eu estou rodando. Eu estou rodando num laptop extra que tem aqui na minha casa, tá? Então assim, eu tenho um computador aqui parado, um computador com 32 GB de RAM, tá? E ele tem, eu acho que são 8 processadores, inclusive tá bem aqui 8 processadores aqui meio que descritos aqui dentro da estrutura. E ele tem um pouquinho de SSD aqui, acho que ele tem 300 GB, 400 GB de SSD, tá? Então é o que eu estou utilizando aqui dentro da minha estrutura aqui de Harvester para poder subir ele e começar a fazer algum teste, tá? Você consegue fazer um teste do Harvester até mesmo rodando dentro de uma VM, tá? Então se você tiver uma máquina aí com 16 GB de RAM, 8 GB de RAM você já consegue subir o Harvester e começar a utilizar dentro da sua estrutura para você poder começar a utilizar ele, tá? Então a gente tem essa visão aqui do Cluster Explorer. Para quem nunca teve contato com essa visão do Cluster Explorer, ele está passando justamente uma visão geral da estrutura de Harvester, tá? Também assim, eu tenho aqui a questão do meu host, a quantidade de máquinas virtuais que está rodando dentro desse meu host. Então tem uma máquina virtual aqui, eu vou explicar isso para vocês aqui no decorrer do tempo. A parte de network, quantas networks eu tenho aqui criadas dentro da minha estrutura, então consigo visualizar isso aqui. Qualquer uma dessas opções aqui, se eu clicar, eu vou ser jogado para essa tela específica aqui de network e tudo mais. A parte de images, né? Então eu tenho a visão das imagens que eu vou estar utilizando aqui para subir minhas máquinas virtuais. Então posso subir minhas imagens ISO, ou eu posso subir, por exemplo, as minhas imagens em modelo Kcall, por exemplo, para poder fazer o deployment dentro da minha estrutura, tá? Os volumes, né, que são os discos que já foram criados ou então que são criados aqui dentro da minha estrutura. Havia aquela visão já tradicional em relação à capacidade, em relação ao meu cluster que o Ranch já disponibiliza. Por padrão, o Harvest ele já disponibiliza a tela de monitoração, né? A parte de Cluster Metrics com Prometheus e o Grafana, ele está rodando aqui, tá? Depois eu até posso abrir para vocês aqui ver os serviços rodando dentro do cluster de Kubernetes, né? Então, assim, ele já sobe com o Prometheus aqui, ele já sobe com o Grafana, que vai estar entregando essas métricas. Então, eu consigo ver aqui do cluster, especificamente, eu consigo ver aqui todas as métricas de utilização desse meu cluster, né? Desde memória, tráfego de rede, utilização de disco, I/O de network e tudo mais, né? Eu também consigo ver as métricas das VMs, né? Das VMs que estão rodando dentro desse meu cluster, como é que está sendo a utilização aqui dentro da minha estrutura, tá? Então, isso aqui é um ponto interessante aqui de se ver, né? Aqui embaixo, eu tenho a visão dos eventos, né? Do que está acontecendo nesse meu cluster, né? Aqui dentro da minha estrutura. Então, por host, especificamente, se tem alguma informação, algum volume, ou então em relação às imagens, né? Então, tudo que acabou acontecendo aqui dentro desse meu cluster. Eu consigo ver aqui, né? Então, bem assim, eu posso vir através daqui, da tela principal, já cair diretamente para host, ou então posso clicar aqui, né? Como eu disse anteriormente, né? Eu tenho a visão do meu host especificamente, né? IP, a reserva de memória, CPU que tem para ele, storage, etc. A saúde está dentro desse meu cluster, né? Quem trabalha com Ranch já vê lá a opção lá de cordon, né? Para ele poder meio que pausar, mover as coisas ali para dentro da estrutura, né? Aqui dentro do Harvester também eu tenho a opção de habilitar um modo de manutenção, no caso também, né? Então, assim, quero fazer... isso aqui é bem comum, né, Roberto? Eu acho em outras soluções também, né? Tipo, eu poder meio que habilitar um módulo de manutenção para eu poder fazer alguma modificação ali dentro daquele node, por exemplo, né? Então, parar Sim. o node, né? Você garante que
as suas aplicações vão ser migradas para outro node, né, para você não ter interrupção de serviço. Uhum. Isso é bem legal, né? Então, assim, habilita a manutenção dele, ele vai jogar todas as aplicações aqui no caso, minhas VMs, ele vai jogar para dentro dos outros nós do meu cluster, no caso, e aí Isso. eu vou poder fazer a manutenção naquele nó ali da maneira como eu quiser fazer, né? Então, de repente, sei lá, quero fazer alguma alteração de alguma configuração, alguma coisa específica, eu posso fazer ali dentro, né? Eu tenho a possibilidade de alterar algumas questões de configuração de maneira gráfica, né? Então posso, aqui são questões de adicionar um nome, alguma coisa assim dentro dele. Mas se eu quiser, por exemplo, alterar a interface física que eu quero utilizar de networking aqui dentro, eu posso alterar aqui dentro dele, né? As opções de disco. Então, e assim, lembrando, né? Quem já trabalha com Longhorn sabe que você pode fazer adicionar novos discos dentro da estrutura, né? Então, aqui é a mesma maneira em termos de funcionamento, tá? E labels também, tá? Então eu posso também criar novas labels aqui para poder adicionar dentro dessa estrutura, tá? Se eu quiser fazer isso de maneira a trabalhar diretamente com YAML, eu também posso fazer isso também, tá? Então, bem assim, aqui você pode ver que ele tem outras labels aqui no caso, né? Que ele não está nem aparecendo ali para mim. Então, bem assim, trabalhar com YAML, ele traz uma vantagem para mim, que é justamente eu poder trabalhar em termos de configuração, talvez de uma maneira um pouco mais fina, tá? Então, assim, para a gente não travar nada a solução e você não precisar ficar acessando o kubectl, alguma coisa para você poder editar alguma configuração, você pode fazer toda essa configuração aqui através da própria interface dele, trabalhando com YAML, né? Se eu quiser fazer o download da configuração desse cara aqui também, eu consigo fazer, ou se eu quiser fazer também a deleção, né, apagar esse nó aqui também, eu consigo fazer também a partir da própria interface gráfica, né? Bem, Isso aqui também, aonde o Harvester... Diga lá, vai lá. só um ponto que isso aí é aquilo sobre integração que a gente está falando, né? Como você pode trabalhar com o YAML aí, você pode integrar com ferramentas Verdade, externas também. verdade, né? E alterar configurações aqui para poder prover essa integração. Bem, bem lembrado isso aí. Aqui é bem assim, onde o Harvest ele propriamente meio que brilha, né? Aqui você pode ver que tem a mesma interface em relação ao Rancher para você poder organizar a questão dos projetos e namespaces, né? Bem, mas bem assim, aqui eu tenho as minhas máquinas virtuais, né? Então, aqui é uma máquina virtual. Aqui eu fiz aquela abordagem que o Roberto estava falando lá anteriormente, né? Eu subi o meu nó do Rancher dentro do Harvester, seguindo como se fosse aquele padrão meio que um comparativo ali, de repente, com o vSphere da vida, tá? Então, bem assim, aqui eu tenho o meu cluster de Rancher está rodando dentro do próprio Harvester e depois eu vou mostrar o Rancher administrando esse cluster de Harvester aqui para vocês poderem ver, tá? Então, aqui é uma VM tradicional, eu acho que só não sei se isso vai. Acho que agora está transmitindo a tela para vocês. Eu acho que sim. Tá? Bem, aí vocês podem ver aqui que é uma VM normal mesmo. Se eu quiser trabalhar com ela e tudo mais, eu consigo trabalhar com essa VM aqui bonitinha, do jeito que ela vem por padrão aqui para eu poder trabalhar dentro dela. Tá? Então eu tenho acesso à console dela aqui, ou então se quiser fazer acesso via SSH, ou utilizando também uma chave, né? Também tem essa possibilidade. O Harvester também tem a possibilidade de eu inserir, injetar uma chave SSH para poder trabalhar diretamente com ele, né? Nas opções de Sempre VM eu pensando na tenho. segurança. Hã? Sempre pensando na segurança, né? É aquilo que a Exatamente, gente né? falou no início. Não trabalhar ali diretamente com acesso via, de repente, via acesso via password ali dentro da estrutura. Né? Você pode trabalhar diretamente com a chave, né? Exatamente. E é um padrão também que eu acho que, bem assim, nuvem pública, eu acho que quem já está trabalhando com nuvem pública, acessar VM utilizando chave já é normal de se Padrão. fazer, né? Sim. É. Outras funções aqui que eu tenho aqui, funções de eu poder parar essa máquina, né, fazer os ligamentos dessa máquina como um todo. Se eu quiser pausar essa, posso pausar ela também aqui dentro da minha estrutura. Funções de administração, acho que a administração básica de uma VM, né, no caso. Né? Então, posso restartar essa máquina. Aqui são dois pontos que eu acho que é interessante. Né? Uma delas é poder fazer o backup dessa máquina. Então, dentro das configurações do Harvester, tem uma seção de backup, onde eu posso integrar com S3, onde eu posso integrar com NFS, e aí eu posso já fazer o backup dessa máquina diretamente ali dentro. Né? Ou então, lembrando, né, eu posso selecionar várias máquinas aqui se eu tivesse, eu posso selecionar várias máquinas e fazer o backup. E também uma função também aqui de migração dessa máquina para algum host, né? Então, sei lá, pô, essa máquina aqui ela está performando muito mal dentro desse host, não sei, eu quero fazer algum teste dela dentro de outro host para poder ver alguma questão de performance, posso fazer a migração dessa máquina manualmente aqui através dela, né? Tem a função de adicionar volumes dentro dela, então bem assim, é uma máquina virtual que ela está rodando ali com a quantidade de X de disco, acho que ela está rodando com 40 GB de disco, posso fazer também
a mudança, né, e adicionar novos volumes, né, dentro dessa VM para eu poder começar a trabalhar. A possibilidade de eu gerar um template dessa máquina. Então, assim, essa máquina aqui no caso, ela tem uma configuração específica que ela está sendo trabalhada, né? Então, ela tem uma quantidade de memória RAM, uma quantidade de disco. Eu consigo gerar um template específico para ela, para que quando alguém queira fazer um startup de uma máquina rápida, ele já faz o startup diretamente seguindo aquelas configurações e seguindo esses parâmetros que eu defini aqui dentro da estrutura, né? E assim, tudo isso aqui, quer dizer, na verdade, a parte de adicionar volume, né? Eu posso também fazer através da parte de edit config, né? Então, eu posso editar as configurações dessa minha estrutura, tá? Então, eu posso definir a questão de aumentar a quantidade de CPU dela, aumentar a quantidade de memória dela. Aqui eu não estou trabalhando com chave SSH, mas olha, se eu quisesse adicionar a chave SSH nela, eu poderia adicionar uma chave SSH já existente. As questões dos volumes, né? Então, posso trabalhar com diversos bus de volume aqui dessa estrutura, né? Se eu quiser adicionar novos volumes, né? Posso adicionar novos volumes aqui dentro da estrutura. Ele vai se refletir ali dentro da estrutura, né? Da máquina virtual. A parte de networks, né? Como eu disse, aqui dentro do Harvester, por ele estar trabalhando com mútuos especificamente, eu consigo adicionar múltiplas networks dentro dessa máquina virtual, tá? Então, desde eu quiser trabalhar com, sei lá, alta disponibilidade de uma máquina virtual e criar um cenário de bounding, por exemplo, tudo isso eu consigo fazer aqui dentro dele. Vantagens em relação ao próprio Kubernetes também, né? Então, aqui, a questão de node scheduling. Você pode explicar essa questão do node scheduling para a galera, Roberto? Como é que ele funciona no Kubernetes? O Kubernetes, você tem o Node, tá? E lá você vai ter uma quantidade de recursos. Então, o Kubernetes ele vai montar esse quebra-cabeça de ver aonde aquele pod, no caso, vai se encaixar, o que tem de recurso sobrando para ele, aonde ele pode colocar, qual é o melhor local, né, para ele colocar a sua aplicação, no caso. Massa, né? Exatamente isso aí que o Harvester traz também, mas a nível de VM, né? Exato. Então, assim, cara, as VMs são pods. Eu posso rodar meus pods num host específico, né? Aqui, como eu só tenho um host específico aqui, né? Mas se eu tivesse dois hosts, eu poderia definir ele para ele rodar em alguma coisa. Ou também posso criar regras, né? A questão de node selector. Você pode explicar também essa questão do node selector, que seria uma regra, né? Para eu poder criar Sim. aqui dentro da estrutura, né? Você pode separar os seus nodes através desses selectors, seja ele, por exemplo, um node de storage. Então, você pode colocar uma label de storage num node, e aí você vai forçar que as aplicações que você quer rodem especificamente naquele node. Então, você garante com isso que você está separando as suas cargas de trabalho dentro de nodes específicos, né? Exatamente. Isso é muito legal, assim, de você meio que poder ter, né? E aqui também a gente tem uma parte de Advanced Options, tá? Então aqui, o Harvester ele trabalha com um conceito também para você poder subir suas VMs, principalmente se você estiver utilizando as imagens já meio que pré-prontas em Keycall. Então, se você já trabalhava com OpenStack, alguma coisa do tipo, ou até mesmo a própria SUSE, ela disponibiliza as imagens dele num modelo chamado JOS, né? Just Enough Operational System, né? Que ele já é uma imagem já meio que pré-definida já com o SUSE Linux para você simplesmente dar o startup dela, né? Só que você tem que carregar algumas configurações na hora que você vai dar o startup dessa imagem, né? Uma maneira de você trabalhar esse startup é utilizando essa solução chamada Cloud Config, né? Que ele vem ali dentro da sua estrutura. Então você pode passar ali parâmetros de password, de usuário. Aqui no caso você pode ver aqui meio que eu defini um usuário chamado admin para poder passar no modelo de deployment dessa máquina e passei, por exemplo, um password aqui chamado teste. Mas se eu quiser também passar os passwords aqui também de maneira criptografada, também eu posso passar aqui também através da minha estrutura. Configurar outras coisas aqui também. Eu posso configurar disco, posso configurar, sei lá, networking, outras coisas também aqui utilizando o Cloud Config, tá? E para subir uma VM aqui dentro, bem simples, né? Mesmo padrão aqui, então a gente pode escolher, sei lá, tipo, dar o nome dela para Meetup, por exemplo, o nome dessa VM que a gente vai estar utilizando, definir o parâmetro de disco, o parâmetro de CPU, lembrando aqui que muita gente acaba botando 4096 quando vai utilizar 4 GB aqui dentro, então assim, ele é em gigabyte direto aqui, senão você não precisa botar 4096 aqui dentro da estrutura. Se eu quiser definir uma chave para ele poder fazer o deployment utilizando uma chave já direto, o disco que vai estar sendo utilizado e a imagem do sistema operacional que vai estar subindo aqui. Então aqui eu tenho um monte de OpenSUSE e eu tenho um SUSE Linux dentro da minha estrutura, né? Vou botar aqui 10 GB para ele poder subir. A parte de networking, se eu quiser mudar, então já criei uma networking aqui que é uma network do tipo bridge, né, dentro da minha estrutura. Então
utilizo aqui, se eu quiser definir um MAC address para ele poder utilizar, eu posso definir aqui também, mas aqui eu não vou estar utilizando nada disso. Definir as regras de node scheduling, se eu quiser utilizar, e também se eu quiser definir lá também a parte do password aqui, do caso que eu vou estar utilizando meu Cloud Config, né? E aqui eu vou só simplesmente botar create, e ele vai começar a dar o startup da minha máquina virtual aqui, tá? Então, em alguns minutinhos aí, ele já vai subir uma máquina virtual rodando aqui dentro da minha estrutura. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, enquanto ele vai estar subindo aqui, né, é mostrar a continuação aqui das outras funções aqui dentro da minha estrutura do Harvester aqui, tá? Então, assim, eu tenho também funções de volume, né? Então, aquela questão que eu falei para vocês de poder criar um disco independente da máquina virtual e depois, se eu quiser atachar esse disco na máquina virtual, eu posso fazer isso aqui dentro da minha estrutura, tá? A parte de images, então quem está trabalhando com Longhorn, eu acho que na versão mais nova, acho que o último release dele, acho que é 1.2, se eu não me engano, ele já tem uma função nova dentro do Longhorn para você poder fazer upload de arquivos, né? Então isso aqui é uma coisa que beneficia o Harvester e também quem estava trabalhando nas versões anteriores do Harvester, que ele trabalhava com o Longhorn na versão 1.0, tinha que sempre fazer o upload de uma imagem utilizando a URL, né? Agora você consegue também fazer o upload utilizando um file, né, um arquivo de uma ISO que você tem dentro da sua estrutura, ou então de repente um arquivo QCOL, que é no meu caso aqui, se você for ver minhas imagens aqui, todas elas são imagens do tipo QCOL, acho que tirando essa aqui, que é uma imagem do tipo ISO, tá? Dentro da minha estrutura. Então, consigo fazer o upload aqui direto da minha máquina, tá? Namespaces, você quer passar aí dando um overview para a galera, Roberto, em relação a essa questão do namespace? O que é um namespace dentro de um cluster de Kubernetes? Para depois eu falar aqui qual a vantagem disso para as VMs. O namespace ele é um escopo. Então, você tem vários recursos referentes àquele namespace e eles ficam dentro desse, referentes à aplicação ou ao que você quiser, eles ficam dentro desse escopo. Então, você tem, é como se você tivesse vários projetos e então você vai ter definido, né, configurações para cada um desses namespaces fechado ali Legal. no escopo. Então, meio assim, esse papel de você ter um escopo fechado, no caso, né, ele traz uma vantagem aqui dentro do Harvester, que é você poder organizar suas VMs em espaços diferentes, tá? Então, eu consigo ter, por exemplo, VMs distintas, né? E essas VMs, elas trabalhando em projetos separados, assim, né? Então, posso ter ali organizar essas VMs de uma maneira bem distintas, né? E também trabalhando com esse modelo de Project Isolation ali dentro do que o próprio Harvester traz de vantagem em relação ao Kubernetes, eu consigo também isolar que uma VM ele consiga conversar, por exemplo, com outra VM que está em outro namespace, tá? Então isso eu consigo fazer também aqui através do próprio Harvest, então consigo fazer a criação dos meus namespaces aqui para poder segregar essas VMs, tá? Aqui em Advanced ele traz diversas coisas, né? Então a parte de backups, primeiro, a parte de templates especificamente, né? Então todos os templates que eu já tenho criado aqui dentro da minha estrutura para poder utilizar e subir uma máquina com um determinado padrão. Então, eu posso criar esses templates aqui dentro. Então, eu posso pegar uma máquina já existente e trabalhar com o template. Os backups, então eu posso ali, aqui não tem nenhuma configuração de backup criada, mas bem assim, se eu vir aqui criar em settings, você pode ver que ele traz o quê? As opções que eu vou ter. Então, eu vou trabalhar com NFS ou vou trabalhar com S3. Então, ele já passa aqui todos os parâmetros que eu vou ter que trabalhar e inserir aqui dentro para eu poder fazer a criação daquele meu backup ali da minha estrutura, tá bom? A parte de networks, então, quiser criar uma nova network, eu posso criar uma network nova, uma VLAN nova. Se eu quiser setar um DHCP específico, né, ou manual, eu posso trabalhar aqui diretamente com ele. A parte de chaves SSH, né, então, bem simples aqui, eu posso criar uma nova chave SSH e importar para cá, né, para eu poder fazer o acesso via SSH de maneira direta. A parte de Cloud Config, os templates de Cloud Config do que eu posso utilizar, né, na hora que eu quiser subir. E por último aqui eu tenho a parte de settings. Tá? Então na parte de settings aqui tem uma coisa bem interessante que ele vai trazer uma revisão, principalmente da parte de backup, né, dentro da minha estrutura. Outras configurações aqui dentro, né, de HTTPS, do que eu quero utilizar, certificados SSL, do que eu vou querer acabar utilizando. E tem um ponto aqui interessante que é essa parte aqui, ó, Cluster Registration URL, tá? Isso aqui vai ser importante para o próximo estágio do que a gente vai estar entrando aqui dentro dessa sessão, né? Como eu disse no começo dessa sessão, acho que essa sessão ela podia estender um pouco o tempo dela e eu acho que a gente vai estender um pouquinho dela aqui. Mas assim, a gente avisou, beleza?
Também assim, aqui, ó, para vocês verem, eu subi minha máquina virtual, agora eu tenho minha máquina virtual aqui rodando dentro da minha estrutura, tá bom? Então, meio assim, eu já consigo fazer e utilizar essa minha máquina virtual e logar nela se eu quiser utilizar ela, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês, e se eu quiser deletar essa máquina virtual, só seleciona aqui e ela vai deletar, terminar essa minha máquina virtual, tá? Ponto interessante aqui dentro do Harvester, né? Como eu disse aqui no finalzinho dele, ele tem essa tag aqui chamada Cluster Registration URL. O que tem essa questão do Cluster Registration URL, né? O ponto aqui é que, assim, quando eu estou trabalhando com o Rancher, principalmente quando eu estou trabalhando no Rancher na versão 2.6 agora, acho que na versão 2.6.1 ou 2.6.2, ele traz essa tag aqui, chamada Virtualization Management. Muita gente que está utilizando o Rancher 2.6 deve estar se perguntando, pô, mas o que é isso aqui que a Rancher colocou? Eu não sei o que é. Bem, vai fazer sentido agora aqui para você, tá? Então, dentro do Rancher agora, você pode ver aqui dentro do Harvester, especificamente quando você está trabalhando no Harvester, você consegue logar nele com o seu usuário de administração, mas você não tem nenhum tipo de controle de usuários aqui dentro do Harvester, né? Qual a maneira de eu trabalhar com esses controles de usuários dentro do Harvester, por exemplo, tá? É utilizando o Rancher. Então, o Rancher ele tem a possibilidade de eu lidar com a questão de autenticação, então posso integrar lá com AD e outras coisas dentro da minha estrutura. Então, eu já posso integrar, se eu já tiver o Rancher integrado com isso, eu simplesmente vou aqui em Virtualization Management e eu vou importar um cluster já existente que de repente já existe um Harvester, tá? Então, eu posso botar lá, sei lá, test meetup, que eu vou botar como padrão, né? Tem algumas configurações aqui de ambiente se eu quiser adicionar, mas bem assim, o padrão aqui eu vou botar como create e ele vai trazer aqui para mim o que eu tenho que fazer. Então, bem assim, ó, cara, vai lá em Advanced Settings do Harvester, né? Beleza, vou aqui em Advanced Settings e depois ele fala para mim, ó, vai lá procura lá Cluster Registration URL, tá? Clica nos 3 pontinhos, Edit Settings, e aí eu vou pegar essa minha URL aqui e vou jogar aqui dentro do Harvester, tá? Então, joguei essa URL dentro do Harvester, ele vai para mim, aqui eu vou sair que já tinha o cluster criado, né? Então ele está com um pendinho aqui. O que vai acontecer? Ele já vai importar o Harvester para dentro do Rancher. Então você pode ver que ele já identifica, ó, cara, o Harvester, como o Harvester é um Kubernetes, no caso, ele já mostra para mim aqui, cara, ó, você está utilizando a versão 1.21 do Kubernetes, com release de correção lá 7, o RKE 2, release 1 dele aqui, tá? E ele já mostra para mim aqui, cara, ó, as configurações em relação a ele. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, o shell do Harvester, então esse aqui é um ponto interessante aqui dentro dele, né? Se eu quiser acessar, por exemplo, o shell do Harvester, acho que esse é um ponto interessante para vocês poderem ver. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui vai ficar bem grande e bem esquisito. Mas, bem, acho que agora está um pouco mais visível. Então, assim, eu consigo acessar aqui diretamente o shell do Harvester para poder mostrar para vocês, tá? Então, assim, eu tenho aqui o Prometheus rodando, como eu disse para vocês, em relação a ele. Eu tenho, por exemplo, aqui um pod que eu subi aqui, por exemplo, um DNS Utils e um Ubuntu, que ele não está aparecendo aqui, não é uma máquina virtual, ele é um pod direto. Então, mostrando que o Harvester, ele é essa ferramenta que ele é um Kubernetes, no final das contas, para você poder utilizar, tá? E as outras coisas aqui que tem dentro dele, tá? Então, eu consigo ter aqui a questão, quem faz o VIP de balanceamento entre os nós do Harvester é uma solução chamada KubeVip, tá? Então, ele está incluso aqui dentro do Harvester, né, no caso. O próprio etcd, né, que já roda aqui localmente dentro da estrutura dele, né? E outras funções do Kubernetes aqui do que você está utilizando dentro da estrutura dele, né? Então, tem aqui o Core DNS, o canal, né, que eu estava lembrando da CNI dele aqui, no caso que ele trabalha com canal, e o Mutus é a solução aqui, o Meta CNI, que está atrelado a ele para poder fazer essa parte de adicionar interfaces, por exemplo, tá? Então, assim, todas as funções aqui do cluster Kubernetes, né, até o próprio Longhorn e as minhas instâncias aqui, né, no caso, eu consigo visualizar isso aqui acessando o próprio nó do Harvester, tá? Então, esse aqui é um ponto legal aqui para a galera que já manja de Kubernetes ver como é que funciona aqui também, né? Eu consigo acessar o próprio nó do Harvester para poder trabalhar. Se eu quiser acessar, por exemplo, utilizando o kubeconfig, eu consigo fazer o download do kubeconfig do Harvester especificamente, com as minhas configurações de usuário, que o administrador dessa estrutura vai definir na parte de User Authentication, e aí eu vou acessar o Harvester seguindo aquelas permissões que eu devo ser trabalhado ali dentro da estrutura, tá bom? E se eu quiser deletar, fazer o download do YAML, no caso que eu posso fazer também, tá? E aí, bem assim, eu tendo as minhas permissões, eu vou clicar aqui em Harvester Lab, ele vai me jogar para a mesma interface que eu estava utilizando aqui, só que com configurações diferentes. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu tenho agora uma tag de
RBAC, né? Aqui eu não tenho essa tag de RBAC aqui, trabalhando diretamente com o Harvester. Por quê? Por causa que ele está conectado ali junto do Rancher especificamente, tá? Então isso aqui é um ponto bem legal assim de você ver essa integração de administração, né? Então assim, se eu quiser ignorar todas as funções do Rancher de subir cluster de Kubernetes e outras coisas a mais, e quiser trabalhar especificamente com o Harvester, eu posso trabalhar diretamente com o Harvester, só o Rancher me provendo a questão, por exemplo, de autenticação. Tá? Então, ele sendo esse fator de autenticação de entrada para eu poder trabalhar com o cluster ali especificamente. Tá? Então, tudo isso eu consigo trabalhar e é através dessa visão aqui, né, de fechando aqui através dessa parte de Virtualization Management, que eu consigo trabalhar ali diretamente com o cluster de Harvester e administrar ele de maneira ali mais simples, tá? Então, a gente já consegue ver o quê? Primeiro, tem uma maneira de você integrar ali o Harvester junto do Rancher a partir da versão 2.6.1, se não me engano, do Rancher, tá? Então, já consegue ver isso. Outra vantagem aqui, né, eu acho que fechando essa sessão de demonstração do Harvester, é a questão de você poder trabalhar com o Harvester na função de Cluster Management, tá? Então, também quem está utilizando o Rancher na versão 2.6 tem a função lá de tem o operador no caso, né, para você poder trabalhar com o Harvester, né? Então ele aparece aqui para você aqui agora na versão 2.6 do Rancher o Harvester aqui dentro, né? Como eu já tenho o Harvester incluído dentro dessa minha estrutura, quem já trabalha, por exemplo, com Amazon, Azure, Google, sabe que tem a função lá de Cloud Credential. Você tem que criar uma credencial primeiro, né, para você poder trabalhar junto com a sua nuvem pública, né? E aqui com o Harvester não é diferente. Você tem lá a possibilidade de você criar, né, escolher o Harvester, escolher o cluster que você vai estar trabalhando, né? Então ele pode ter a função de um cluster de Harvester externo ou o cluster de Harvester que já foi importado dentro da sua estrutura. Então, assim, é meio que eu ignorei essa parte aqui do Virtualization Management. Não adicionei o Harvester antes. Eu estou pegando um cluster de Harvester externo que não está sendo gerenciado aqui pelo Ranch. Então, também posso trabalhar dessa maneira, tá? Então, eu importo o cluster de Harvester aqui para dentro dele e ele vai aparecer aqui como uma credencial, né? Então, eu tenho o meu cluster de Harvester ali preparado para eu poder começar a fazer o provisionamento de máquinas, de clusters de Kubernetes propriamente dito, tá? Então, eu posso vir aqui em Create, eu vou ter lá, escolher o meu Harvester, eu posso escolher tanto RKE1 ou RKE2, né? Então, tem as duas, ou o K3S, né? Então, aqui eu estou escolhendo o RKE1, escolho lá o Harvester, tá? Dentro da minha estrutura, vou dar lá o nome do meu cluster, no caso, então vou dar cluster meetup, vou dar aqui node, escolher lá etcd, control plane worker, no caso, e vou deixar aqui tudo como um padrão, no caso, tá? Que é como só uma demo rápida. Então a gente vai seguir aqui direto. O que está acontecendo aqui? Ele vai começar a fazer o provisionamento desse cluster meetup e automaticamente aqui dentro do Harvester, ele já está começando a fazer o provisionamento da VM também, tá? Então, assim, ele está provisionando no cluster lá dentro do Harvester especificamente, tá? Então, ele vai demorar alguns minutos aqui dentro, e ele, que bem assim, essa minha máquina não tem tanto poder de processamento, então, assim, ele vai começar a utilizar ali um processador e vai fazer o provisionamento desse meu cluster de Rancher ali dentro. Então, bem assim, o que a gente está trazendo aqui também é um cenário muito parecido, né? Tipo, como se você estivesse utilizando uma Amazon, no caso, né? Então, um EC2, por exemplo, né? Tudo ali já integrado para você começar a trabalhar dentro da sua estrutura, tá? Então, bem assim, algo bem legal, algo bem novo, assim, de se trabalhar dentro da sua estrutura, beleza, pessoal? Então, eu acho que bem assim, a gente chegou até, respeitando o tempo da galera aqui, né, Roberto? A gente chegou até no tempo certinho de terminar aqui, e eu acho que agora a gente pode seguir para perguntas e respostas aqui aqui na nossa estrutura, né? Deixa eu só jogar de novo a apresentação aqui para deixar a tela. E vou jogar aqui. Pá. Se você quiser já pegar alguma pergunta e resposta aí, Roberto, para já ir respondendo para a gente ir adiantando aqui. Bora mandar bala. Ó, tem gente pedindo o link do Slack. Olha, eu acho que o que a gente pode fazer, deixa eu ver
Como é que a gente pega o link do Slack aqui para poder adicionar? Ele está no Eu slide. acho que pega aí, depois a gente joga aqui para a galera pegar. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? Que assim, perguntaram sobre soluções de HCI, no caso, né? Por exemplo, sei lá, de repente trabalha com KVMs, o Keeper, ou Cassandra, né? Realmente é isso que a pessoa perguntou aqui se a arquitetura do Harvester era trabalhada em microserviços, né? Então, assim, sim, a arquitetura dele é toda trabalhada em microserviços. Então, deixa eu só ver se está ver aqui a apresentação, acho que está meio que no modo slide. Aí, beleza. Deixa eu voltar aqui para o pool de perguntas aqui. Acho que eu perdi aqui o pool de perguntas. Ah, beleza, acho que abriu aqui agora. Aqui. Assim. Tinha uma pessoa que estava perguntando em relação a se o Harvest ele era uma solução. Questions, acho que está aqui. Beleza. Tava alguém perguntando se ele tinha essa função, né? Tipo, de você. Se ele trazia essa vantagem em relação a sua arquitetura de microserviços, sim, ele traz isso, né? E aí você pode ter ali integração com soluções ali, tipo, sei lá, KVMs, o Keeper, Cassandra e tudo mais. Você pode ter essa integração aqui dentro dele, né? E ele consegue fazer também essa orquestração e gerenciamento dos clusters internos, como a gente acabou de mostrar aqui, né? Então, eu posso criar, o Harvest ele vai provisionar isso, mas o Ranch ele vai estar fazendo a administração dos clusters ali que eu estou trabalhando, né? Deixa eu ler só a pergunta inteira para o pessoal entender. Uhum. As soluções de software de HCI no mercado que são baseados em KVM, Zookeeper e Cassandra. Foi dito que a arquitetura do Harvester é baseada em microserviços. Ela também é baseada nessas plataformas modernas para orquestração, provisionamento e gerenciamento dos clusters internos? Exatamente. É isso aí mesmo. Ele bem assim, ele trabalha no modelo de microserviço e todos os containers ali dentro são isso, né? Cara, Vinícius, tem uma pergunta aqui do Dalton. Eu vi aqui, né? Bom dia. Qual seria o speech para cliente que está procurando uma solução de hiperconvergência mais tradicional como no Nutanix, né? Bem, eu acho que a abordagem aqui do Harvest é trazer essa visão de Kubernetes, né? Então, assim, ele tem a função nativa ali de você trabalhar com Kubernetes, ele é Kubernetes, né? Ele é open source, se eu não me engano bem, assim, o Harvest é a primeira solução open source de hiperconvergência baseada em Kubernetes, né? Então, ele tem essa vantagem, então, acho que principalmente ali um speech interessante é avaliar ali a galera que está utilizando Kubernetes e queiram uma solução de hiperconvergência, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também, que é bem assim, dá para usar em cima de uma VM do VMware? Dá para você poder subir o Harvest dentro de uma VM do VMware. Ele é uma coisa recomendada para produção? Não, porque ele não faz muito sentido, né? Você vai ter uma VM dentro do VMware que vai estar subindo você está meio criando camadas a mais, está virando tipo como se fosse aquelas bonecas russas assim, né? E você tem uma VM que tem uma solução de hiperconvergência dentro dela, né? A ideia é que você tenha ali, por exemplo, uma estrutura isolada, uma máquina física para uso em produção, né? Onde ele está rodando Harvest. Mas se você quiser fazer o seu laboratório hoje e começar a testar a solução em uma VM que está subindo dentro do VMware, você pode subir aí bonitinho, não tem nenhum tipo de problema, tá? O Antônio perguntou qual é a configuração mínima para conseguir fazer um laboratório em casa. Você lembra dessa aí? Configuração recomendada, né? Mínimo recomendado são 8 cores e 32 GB de RAM. Com 16 você consegue fazer, mas o recomendado aí é pelo menos 8 cores e 32 GB. Isso. Para um laboratório você consegue fazer com 8 GB é bem de boa. O que para uma solução de HCI... para uma solução de HCI. Essa quantidade de RAM do que ele está utilizando. Tem uma pessoa perguntando aqui, bem assim, entendendo o seu ambiente, no meu caso, acho que é o meu ambiente que eu estava fazendo, né? Você tem um equipamento e instalou nele o Harvester com o OS base. Alternativa para estudo, poderia criar uma VM nela e instalar o Harvester? Sim, é o que a gente falou aqui agora.
Aqui no meu caso, eu não instalei um sistema operacional, o Harvester ele já é uma ISO, que ele já instala o sistema operacional para você também junto, ele é um all-in-one, sabe? Ele já vem sistema operacional, tudo já junto numa ISO só. Se você quiser utilizar subir na sua máquina aí uma VM, dentro de um KVM que vai subir o Harvester, se você estiver utilizando, sei lá, para quem usa Mac é VMware Fuse, eu acho, né, que tem e para Linux, para Windows é Workstation, acho que é o nome dele também, né? Se você estiver, por exemplo, utilizando VMware Workstation, lembra aí os outros, né, os hypervisors para subir, tem da Oracle Tem também lá, o VirtualBox, VirtualBox também. Qualquer um desses que você quiser utilizar aí para você poder subir as suas VMs de Harvester e fazer laboratório, você pode mandar brasa aí que não tem problema, né? Ele pergunta que tem uma pessoa também perguntou aqui também se tem algum fabricante de backup que já está trabalhando em plugin para realizar backup do Harvester, tá? É importante ver assim, o Harvester ele é Kubernetes, então assim, se você quiser integrar ferramentas como, sei lá, o Trilho, acho que também tinha uma solução também chamada Cloud Casa, também que ele também trabalha com Kubernetes, ele também você pode fazer essa integração aqui diretamente com ele, tá? Então você já pode fazer com isso. O backup das VMs, especificamente, quem vai fazer vai ser o próprio Longhorn ali. Você pode fazer um backup, de repente, com um trilho e tal. Pode ser que, de repente, seja uma feature interessante, assim, em relação ao próprio backup do Harvester. O que eu recomendo para você que você tenha uma ideia legal aí, Alisson? Vai lá no GitHub do Harvester e submete, de repente, um caso lá, saca? De ter, de repente, uma solução de backup para o Harvester, tá? Eu acho isso legal aí. Existe um how-to para você poder montar um laboratório do Harvester? Bem assim, tem um tutorial, na verdade, eu acho que na própria documentação dele, ele segue num modelo bem tutorial mesmo, assim, sabe? Você vai lá na documentação do Harvester, acho que o endereço dele é harvesterhci.io, ele tem lá uma seção lá em cima, na parte superior direita, chamada Docs, e aí você pode seguir lá os parâmetros lá para você poder fazer o startup dele. Bem assim, é muito simples você fazer a instalação do Harvester, tá? É quase um next, assim, em termos de instalação dele, tá bom? Eu tô pegando aqui o link da documentação para mandar aqui no chat. Isso, joga aí. Pode provisionar novas VMs através da integração com o Rancher? Pode, bem assim, na verdade, bem assim, através do Rancher você consegue acessar o Harvester e provisionar VMs independentemente, ou você pode acessar o Rancher especificamente ali dentro e provisionar clusters de Kubernetes e aí, consequentemente, ele vai provisionar VMs ali dentro da sua estrutura, né? Tem perguntas aqui dá para usar com o Simplivit da HPE? Eu não conheço essa solução da HPE. Né? Posso dar uma olhada depois, mas assim, eu não tenho conhecimento assim, para te dar uma resposta em relação ao uso dele especificamente, tá bom? Existe uma modalidade híbrida utilizando HDD e SSD e flash, ou somente discos SSD. Para a instalação do Harvest, eu acho que você tem que utilizar necessariamente SSD ou flash, né, na hora que você vai fazer a instalação dele. Né? Acho que é isso, né, Roberto? É isso aí. Depois, eu lá acho dentro, que... você pode usar outros discos, né? Isso, você Mas vai para rodar atachar ele, novos discos ao host, né? isso. Para rodar ele não tem um misto assim para você poder subir ele, mas ele ocupa pouco espaço, tá? Na hora que você quiser instalar, ele pode utilizar flash ou então SSD. E é recomendado também, não é nem por conta do Harvester especificamente, mas se eu não me engano, eu já tinha visto algumas pessoas ter problema de utilizar HD eletromecânico, né, tradicional, com o etcd. Eu acho que até uma recomendação do etcd é você utilizar SSD, na verdade, né, por causa da questão de É isso latência aí. dele. Então, Exatamente. como o Harvester ele utiliza o próprio etcd lá dentro dele, né, como banco, você precisa ter um SSD ou então, de repente, flash para trabalhar com a instalação dele, tá? Mas depois você pode utilizar HDD, por exemplo, para as máquinas virtuais, uma coisa do tipo. Ó, tem uma pergunta aqui do Gabriel Lins. O Rancher pode provisionar novas VMs através da integração com o Harvester? Essa eu respondi aí, pode fazer a integração sim. A gente inclusive demonstrou isso aqui na apresentação, Gabriel. Com certeza. Olha aí. Dois Harvester se integram ou o Rancher é quem fará a integração? Quando você faz a instalação do Harvester, ele gera um token, tá, de uso dele. No segundo nó do Harvester que você for subir, ele vai falar bem assim, epa, esse Harvester aqui é uma instalação nova
ou você vai integrar ele a um harvester já existente. Aí você vai falar, cara, vou integrar um harvester já existente. Aí ele vai pedir o token da primeira instalação do harvester que você fez. E aí você vai passar aquele token e ele vai se integrar ao harvester já existente. É bem parecido com a questão do K3S, só que de maneira sequencial ali num processo de instalação, tá? Então ele vai pedir ali para você o token, aí você vai integrar, ele vai se integrar aquele cluster já existente. E aí você vai notar lá que ele já vai começar a criar uma estrutura, o Harvester, como ele é Kubernetes, né? Ele vai começar a criar uma estrutura ali de control planes ou de worker nodes do Harvester para você poder começar a trabalhar, tá? E aí depois você pode incluir esse cluster de Harvester, né, que vai ser vários Harvester a um Rancher só, ou se você quiser criar vários Harvesters separados e integrar no Rancher, você pode também fazer isso aí. Consigo baixar esse webinar para assistir offline? Não consegui conectar no horário previsto. Esse webinar ele vai ser disponibilizado posteriormente no canal da Suzy ou no canal da Suzy especificamente ele vai estar disponível, no canal do YouTube, tá? Então, acho que é youtube.com/c/Suzy, você acessa lá no canal da Suzy, tá? Existe lista de hardware homologada para rodar o Harvester para evitarmos dificuldade de compatibilidade com vendors de servidores de cluster? A SUSE está disponibilizando agora uma lista de fabricantes, mas assim, o que você pode entender hoje é que o Harvester ele roda, ele é um RKE2. Então, assim, o que você pode meio considerar é que qualquer hardware x86 ele não tem nenhum tipo de limitação para você poder trabalhar com ele, tá? Seguindo as regras de configuração lá, de memória, CPU e tudo mais. Mas qualquer hardware de x86 você pode trabalhar lá com Harvester. O que a SUSE está disponibilizando agora é uma lista ali de white papers para você poder... como é que eu instalo o Harvester, sei lá, numa máquina da Dell, ou uma máquina Supermicro, uma máquina da HP. Ele está sendo criado esses white papers para você ali que já tem essa máquina e quer seguir um padrão para você poder saber ali as interfaces que você vai utilizar, como interface de gerenciamento e etc, tá bom? Bem assim, como eu disse, o K3E, o RKE2, ele também funciona nesse mesmo modelo de integração, seguindo essa regra do K3S, né? Então ele é bem parecido ali, de certa maneira, ali junto com ele, tá bom? Bem, pessoal, acho que se não tiver mais nenhuma pergunta aí nos próximos minutos, eu acho que a gente vai encerrar aqui a sessão, beleza? Então, se alguém tem mais alguma pergunta, pode soltar aí nos minutos finais. Só queria passar para vocês aqui também. Tem um extenso trabalho da Suzy em relação à comunidade, tá? Então, assim, o Harvester, ele aí é a ponta do iceberg, tá? Do que vocês estão vendo em relação às soluções de inovação que a Suzy está criando, tá? Então, hoje o Harvester ele se tornou uma solução que pode ser utilizada em produção, ele já está no modelo estável dele, ele já também tem um modelo comercial também dele, mas existem outras soluções aí que a Suzy também está disponibilizando em modelo ainda de comunidade, né? O Epine, o Rancher Desktop, Reaper e outras coisas para você poder começar a utilizar também, tá? Então, queria só lembrar vocês aqui também que isso aqui não acaba, tem outras soluções também que estão sendo disponibilizadas na comunidade, que possivelmente a gente vai falar aí posteriormente, beleza, pessoal? Eu então, acho que, galera, vai lá. pelo que a gente viu aí no chat, a galera gosta de lab, né? Então, essas soluções aí, ó, vão facilitar muito seus labs. Vale a pena dar uma olhada lá. E começa aí, galera, fazendo seu lab aí de Harvester aí. Essa é a vantagem dele, né? Ele é totalmente open source, baixa e começa a fazer, instalar e utilizar aí. Você não precisa nem gerar nada de trial, nem nada do tipo. É só chegar lá, baixa o ISO e usa. Pronto. Fechou, galera? Então acho que é isso aí. Acho que a gente já pode meio que aqui fechar a sessão da gente. Eu agradeço aí todo mundo que pôde participar da sessão, assistiu aí, prestigiou a gente aí. Acho super legal e aguarde aí outras sessões aí que a gente deve fazer aí no decorrer do tempo, beleza, galera? Isso aí. Então, mais uma vez aí, valeu e Valeu, até mais. pessoal. Aí. Acho que eu tô fechando aqui, se não me engano, acho que é a Raquel.